boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede de mobilização social. Este é o programa do COEP, mais uma vez aqui na Rádio Com 104.5. Hoje vamos falar de segurança do trabalho, né? O trabalho de um técnico de segurança que já está presente aqui, o Jackson Leite de Souza, que já eu apresento para vocês. Tem muitos assuntos aí, ele que tem uma larga experiência em trabalho, em segurança do trabalho em vários setores. Mas hoje também nós retornamos com a nossa colega Diná Bandeira, né? Depois de um período de férias merecido. Diná, boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Com, da nossa rede COEP de mobilização social. Obrigada pela audiência. Estamos aí de volta, para continuar esse trabalho aqui que a gente acha tão importante e que tem sido significativo não só para nós como profissionais, mas como pessoas, principalmente quanto cidadãos brasileiros. Isso aí, Diná. Seja muito bem-vinda. O nosso telefone de contato aqui é 3222-1571 e nós estamos também conectados aqui no Facebook. Você pode participar da nossa conversa de hoje, né? Eu já vou apresentando o nosso primeiro convidado, que é o Jackson Leite de Souza, especialista em segurança do trabalho. Ele é gestor em recursos humanos, acadêmico de ciências contábeis e técnico de segurança do trabalho. Boa tarde, Jackson. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Minha gratidão aí, o Rui, pelo convite aqui nesta tarde, juntamente com a Diná, também. Espero aí cooperar para a segurança, né, de todos aqueles nossos ouvintes aqui neste momento. Uma indicação do nosso amigo e diretor da rádio, né, o Lair, que indicou o Jackson, que era para ter vindo semana passada, aí muito compromisso, muito trabalho. Mas eu acho que a gente pode começar aqui, o nosso amigo Pedro, que também está presente lá na produção, daqui a pouco ele participa do bate-papo, já nos deu algumas informações para a gente exercitar o nosso conhecimento sobre o que é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Equiparam-se aos acidentes de trabalho. O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa fora do local de trabalho. O acidente que acontece quando você estiver em viagem a serviço da empresa. O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho, ou do trabalho para casa. Doença profissional, que são as doenças provocadas pelo tipo de trabalho. E doenças do trabalho, as doenças causadas pelas condições do trabalho. Então, são bastante situações aí. Mas antes a gente queria de falar sobre isso, vamos falar um pouco dessa função, né, de técnico de segurança do trabalho, Jackson. E por que tu entrou nessa profissão aí também? Bom, eu conheci a profissão, na verdade, meio que de gaiato, entendeu? Eu estava procurando algo para fazer, ouvi falar sobre isso e então acabei entrando para o curso e vou te dizer que eu creio que foi o lugar certo, porque é isso que eu sei fazer, né? Eu digo para as pessoas, se eu fosse trabalhar em outra área, eu acho que eu ia passar fome, eu não sei fazer outra coisa, a não ser segurança, né? Então, de acordo com a necessidade que foi surgindo perante as empresas, os gastos com acidente de trabalho e doenças originárias do trabalho que o governo vem tendo. No último dado estatístico do INSS, por exemplo, foi mais de 100 bilhões de reais gastos em tratamentos, tá? De acidentes ou doença originária do trabalho. E o técnico dentro da empresa, ele está lá para tentar reduzir isto, tá? Reduzir os gastos para a empresa, reduzir também, né, a questão do trabalhador, proporcionar para ele uma melhor qualidade de vida, tá? Verificando as questões insalubres, lógicos, aquelas questões perigosas, né? E hoje nós trabalhamos com uma larga legislação que aborda hoje 36 normas regulamentadoras. Tá? Hoje o colaborador que vai trabalhar no serviço a 2 metros de altura tem que ter um curso hoje de trabalho em altura. Tá? Ele tem que ter uma atualização de 2 anos, tem que ter exames específicos. Então, para te ter uma ideia, isso é uma norma. Tá? São 36, eu te falei uma só. Entendeu? Então, a profissão de segurança do trabalho, o técnico dentro da empresa, tá? Aquela empresa que dá o suporte, aquela empresa que realmente vestiu a camiseta
né? Para fazer a segurança é bastante serviço, tá? É bastante planejamento, ok? De todas as ações que vão serem adotadas, porque isso pode mudar um sistema todo produtivo, tá? Porque um sistema produtivo pode, se não for bem trabalhado, não for bem planejado, vai trazer agravos à saúde do trabalhador, tá? Ocasionando ou acidente ou a doença originária do trabalho, como a sobrecarga muscular, lesões por esforço repetitivo, surdez e exposição ao calor, exposição a frio e por aí vai, né? Máquina sem proteção, que fica em movimento, tá? Alguns acidentes que a gente pega que amputou a mão, que amputou os dedos e por aí vai. Outras coisas mais aí. Então, um profissional de segurança dentro da empresa, ele tem esse olhar crítico, né, para ver os problemas e não esperar acontecer o acidente para tomar a medida, tá? Mas ele olha e ele faz uma análise preliminar de risco para então evitar acontecer este acidente, ou ele vai já conseguir visualizar, não, se o trabalhador estiver exposto a tal problema, ele pode gerar tal doença, né, daqui a um tempo futuro. Então, como é que eu vou fazer para minimizar ou extinguir isso? Tá? Então, a legislação ela traz para nós que nós temos duas medidas. Primeiro, a gente vai pensar na medida de caráter coletivo, ok? Se eu conseguir pensar em uma medida, se nós três estivermos aqui trabalhando num setor de risco, primeira medida, o que eu posso fazer para atender uma coletividade, por exemplo? Se isso não for viável, então eu vou pensar numa medida de caráter individual, nós chamamos de EPI, né? O equipamento de proteção individual para cada trabalhador, entendeu? Por que esse pensamento? Porque às vezes o equipamento individual, ele, na visão muitas vezes do trabalhador, e a gente sabe que é, né? A gente que também usa na área, a gente sabe que pode ser um pouco desconfortável, não quer colocar, né, um óculos, não quer colocar um protetor, certo? Então a gente pensa, será que de caráter coletivo eu consigo extinguir o risco? Na inviabilidade deste, então a gente usa a proteção individual. Então, para te imaginar a profissão, né, desse profissional da área, né, dentro da empresa, a complexidade que é e a visão que ele tem que ter. E muitas vezes dentro das empresas, é só ele que participa, porque dependendo do grau de risco e o número de trabalhadores, que então vai exigir um outro técnico, ou vai exigir um médico do trabalho presente, ou vai exigir um engenheiro de segurança, por aí vai. Aí já é uma equipe, né, no caso. Dentro de algumas empresas, como aqui na região de Pelotas, a maioria é um técnico só, ele tem que pensar sozinho, é ele o empregador, ou é ele e a CIPA que ele conseguir formar quando consegue formar, entendeu? No teu caso, tu presta serviço para o sindicato também e outras empresas, ou só para o sindicato da alimentação, no caso? Não, hoje eu trabalho para o sindicato, tá? A gente faz as vistorias nas indústrias da alimentação, certo? Eu presto serviço, mas não para empresas da alimentação, ok? Eu presto serviço para outras categorias, certo? Tipo postos de combustíveis, construção civil, entendeu? Tá, mas agora, parte da alimentação é somente com o sindicato, tá? Que a gente faz essas vistorias nas empresas, verificando as condições de trabalho e dando as sugestões de melhorias para estes ambientes. Sou funcionário do sindicato. Tá? É isso aí. O Jackson, eu estava pensando assim, eu particularmente gosto desta área, né? Eu tenho alguns amigos e colegas nós lá na Embrapa, nós temos um núcleo de responsabilidade social, e um dos componentes do núcleo é um colega que é da segurança do trabalho. Então a gente meio que discute, a gente se preocupa, porque isso é vida, né? O cuidados com a vida, uma empresa que não tenha esse olhar, então ela não tem sentido, né? Mas eu estava pensando assim, existe já em Pelotas ou na região um sindicato ou uma associação do profissional de segurança do trabalho para que a gente possa encaminhar denúncias, né, que tem um papel de fiscalizador para a gente conseguir encaminhar denúncias? Depois eu quero te explicar por quê. Para a área do técnico em segurança não temos um sindicato, tá? Não temos ninguém. A única coisa que nós temos aqui em Pelotas é o nosso registro, que é o Ministério do Trabalho que nos concede, certo? Mas um sindicato que brigue, né, pelas nossas questões dentro das empresas, né, que nos dê esse apoio, esse amparo, nós não temos isso. Tá? Então vamos criar, então, né, Jackson? Lógico. Mas, Jackson, é o seguinte, eu tô em uma obra próxima da minha residência e eu tô olhando lá os pedreiros,
né? Só pode ser, né? Pedreiros, você já está no 4º andar, no 4º piso, assim, e eles estão andando sem nenhum capacete, nenhum tipo de equipamento, sem segurança. Por favor, eu fico, claro, a gente já se preocupa e já prevê, assim, né? Um acidente que numa distração daquele rapaz, ele perde a vida, deixa a família, tem toda uma consequência séria, né? Que as pessoas não avaliam na hora que não se protegem, né? Nos treinamentos que a gente ministra, seja na área da construção civil ou qualquer outra área, o que a gente sempre encontra de dificuldade e problema é com os trabalhadores, aqueles que são antigos na sua área de atuação. Por exemplo, um pedreiro que trabalha 10, 15, 20 anos, ele sempre diz o seguinte para nós: não, mas eu trabalho há tanto tempo, nunca aconteceu e nunca vai acontecer, entendeu? E um dado estatístico que eu peguei mostra isso, eu comprovei, tá, num treinamento que eu fiz com uma rede de postos, tá, eu comprovei e o pessoal dizia realmente é verdade, concordaram com o que eu disse, porque isso, eu citei exemplos do trânsito, por exemplo, de Pelotas, os acidentes que ocorrem diariamente, que 80% dos acidentes de trabalho, 80%, tá, de 100%, 80% são provocados por falha humana, ato inseguro. Eu sei o que devo fazer e eu não faço. Eu sei que eu devo utilizar um cinto, mas eu não uso para me proteger, eu acho que eu não vou cair. Eu sei que eu devo usar um capacete, mas eu não vou usar, porque eu acho que é bobagem. A autoconfiança faz com que o cara produza um ato inseguro. Apenas 20% são condições inseguras que o ambiente proporciona, entendeu? Mas os 80% não. E eu fiz isso usando o trânsito, perguntei pessoal, quem tem moto? Lá uns 30 levantaram a mão. E eu falei para eles, todos vocês obedecem a sinalização, andam dentro da velocidade? Não. Então todos vocês estão praticando um ato inseguro. Não é verdade? Todos vocês estão se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. E eu usei uma palavra para eles que dizia o seguinte: o que é patrimônio para vocês? E uns diziam, patrimônio para mim é casa, é o dinheiro, é isso e aquilo. Tá, mas o patrimônio que eu digo para vocês, a primeira coisa é a vida de vocês. Se a tua família depende de ti e tu se acidentar, tu vai lesionar o teu patrimônio maior que a tua família. Entendeu? E o recurso que tu ganha hoje, o INSS não vai te pagar, é menos. Então isso vai frustrar os teus planejamentos para a tua família, para a tua vida, seja o que for. Eu estava conversando assim, eu fico imaginando como é que está a situação de um técnico de segurança hoje aqui na região aqui de Rio Grande, por exemplo, né? Onde nós temos a vinda de gente de outros estados, com outras realidades, né, bem diferentes, e culturas diferentes, né? Como é que está, eu não sei se tu tem ideia da estatística, a gente escuta falar, inclusive um dos meus filhos esteve trabalhando pouquíssimo tempo lá na plataforma, né? Não aguentou a pressão. Não aguentou. Né? Bom, além do total despreparo das empresas, né, que foram terceirizadas para levar os funcionários para lá, as condições de trabalho lá, me parece que, sabe, como é o polo, é desenvolvimento, né, a questão da produtividade a qualquer preço. Produção acelerada. Isso deve ser um problemaço para um técnico. Claro. Né? Porque tem situações que exigem, por exemplo, na legislação prevê, em algumas situações, que tem que ser elaborada uma permissão para trabalho, certo? Tu acha que o camarada vai perder 5 minutos para preencher uma permissão para trabalho, verificar o equipamento se ele está em condições, certo? Ele vai poder sinalizar o ambiente. Tu acha que ele vai perder tempo nisso? Se tem outro superior a ele que está dando pressão sobre ele, rapaz, executa isso aí de uma vez, essa é bobagem, tá me entendendo? Entendeu? Então, a segurança, para se evitar o acidente, ela tem que ser planejada. O nosso problema é que não existe planejamento, só existe execução, taca a ficha, é isso aí, entendeu? Então, fica falho nessas questões aí. Tá? Isso aí eu já presenciei muitas vezes, primeiramente com terceirizado é câncer dentro de empresa.
Sempre foi uma grande dificuldade. Entendeu? Eu trabalhei numa empresa em que os funcionários da empresa que eu trabalhava usavam os equipamentos, mas o terceirizado que tinha que executar um outro serviço, né, lá dentro, que era de extrema importância para a produção futura, por exemplo, o chefe chegava e dizia, não, olha, terceiro, aquele lá não dá para ir desse jeito, porque eles têm que fazer aquele serviço, cumprir o prazo e por aí vai, entendeu? Terceirizado, tu chega lá pros caras para cobrar deles, às vezes, é dificuldade, não quer fazer. Eles tu tem são que mais cobrados do chefe ainda, né? Com certeza, eles são. Tá, mas Jackson, a responsabilidade da diretoria ou da chefia de uma empresa com as empresas contratadas é igual às dos seus funcionários, não é? Sim, só que o empregador, às vezes ele, nas experiências que eu tive, em contato com alguns empregadores, é o seguinte, às vezes eles pensam que o terceirizado lá dentro não é de responsabilidade deles. Alguns pensam isso. Alguns pensam, eu não estou dizendo... Mas alguns pensam. É. Eu já ouvi. Não, mas isso não é problema meu, o problema é do dono da empresa. Não, está dentro da tua dependência, tu é obrigado a passar as orientações de segurança para esse pessoal, entendeu? Tu é obrigado a dizer para ele o risco que eles estão expostos à medida preventiva. E além mais, exigir deles que utilizem as medidas de segurança. Porque se algum deles se acidentar aqui, tu é responsável. Tu que vai arcar com as consequências. Entendeu? De indenização, inclusive, né? E toda a responsabilidade. As pessoas não se dão, né? A grande maioria das empresas não se dão conta dessa... Não. Que é um problema, né? E na verdade, assim, e até disponibilizar os equipamentos também seria da responsabilidade dessa empresa, ou o cuidado no contrato também. Isso. Poderíamos ter, não sei se já existem essas cláusulas nesses contratos. Agora tu falou uma coisa, tu falou uma palavra-chave aí, que é o contrato. Eu já trabalhei em empresa que contratou uma terceirizada sem contrato. Como é que tu vai exigir uma segurança? Aí tu não pode disponibilizar o equipamento porque é custo. Agora eu trabalhei numa empresa em Rio Grande, em que no contrato já estipulava que a minha empresa, que era terceirizada lá dentro, tinha que ter as fichas de EPI, com todos os equipamentos em dia, com respectivo CA, certificado de aprovação, porque ali tu vai ver a validade do equipamento, tem um laudo do equipamento, tu entendeu? Isso aí a empresa fiscalizava, ela verificava regularmente este certificado de aprovação. Toda a segurança era a responsabilidade da terceira lá dentro daquela empresa. E outro detalhe, se algum terceiro desrespeitasse qualquer norma, rua. Entendeu? Na hora. Aí nós vamos pensar na política de cada uma, né? Política organizacional. E como tu falou, a palavra-chave, o contrato. Seria o correto, né? Na verdade, a punição. Sim. Óbvio que a gente faz tudo para que não chegue nesse nível da punição, que a gente sabe que o desemprego aí para um chefe de família é muito sério. Mas a gente está pensando em vida, né? Em cuidado, e inclusive até no futuro dessa pessoa, né? Então talvez se as punições fossem mais realmente, né, eficazes, nós teríamos já reduzido todo esse recurso que você falou no início, que vem se gastando com segurança, com acidentes, né, por falta de segurança no trabalho. Eu falei uma coisa para vocês no início e eu repito. Tu falou do contrato. Para se fazer um contrato, se tem anteriormente um planejamento. Entendeu? Quer dizer que essa empresa delineou para a terceira critérios com base na atividade dela que ela deveria adotar para executar essa atividade, certo? Mas como é que ela sabia disso? Pô, planejou, viu como é que ia ser feito o serviço, entendeu? Quer ver um exemplo? Às vezes a gente pensa, mas ser tão severo a ponto de demitir algum trabalhador na hora, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um trabalhador que prendeu uma vez o braço numa máquina, tá? Prendeu o braço numa máquina. Por quê? Porque não estava sinalizado no painel e alguém chegou, acionou o painel e pegou o braço dele. Certo? Tiraram esse trabalhador da máquina. Levaram para o hospital.
Tinha que levar para Porto Alegre. Olha a correria. Botaram esse trabalhador na ambulância, botaram a família desse trabalhador, acho que mulher, não lembro se tinha mais alguém da família. Parece que tinha mais de uma pessoa. A ambulância saiu em direção a Porto Alegre. Acidentou a ambulância, morreu todo mundo. Então vocês pensam, onde é que começou isso? Então às vezes tu acha que a pena é muito severa. Olha o que poderia ter evitado. Tá me entendendo? E dentro dessa questão, né, Jackson, até alertando o trabalhador, né, que muitas vezes a questão do ganho extra em cima de uma periculosidade ou uma insalubridade. Isso acontece bastante, né? Acontece. Às vezes o cara tá mais preocupado com a insalubridade. Claro, dependendo do salário que ele ganha, 100 e poucos pila a mais, R$200 a mais, entendeu? Mas ele não pensa que aquilo ali vai virar... Aquele dinheiro todo que ele está ganhando naquele momento, ele vai ter que gastar com a saúde. Remédios, vai ter que gastar com o medicamento. Aí o supermercado dele vai ser a farmácia, não vai ser mais o supermercado mesmo. Você está me entendendo? Além, em alguns casos, pode levar à morte. Aí, se ele estava tão preocupado, né, em manter... no caso, a sua família, aquela questão toda que depende dele, se ele não pensar primeiramente nele, ele compromete os que dependem dele. Compromete. É bem sério. Eu agora estava pensando, Jackson, também trazendo assim, a gente está falando a nível empresarial, da questão da segurança do trabalho a nível empresarial. Sim. Mas eu acho que também é importante, não sei se o Rui quer deixar para o próximo bloco, a gente também falar da questão da segurança a princípio, também dentro das nossas casas. Uhum. Esse olhar diferenciado com as coisas que a gente tem, com os espaços que a gente tem. Eu sei que, claro que o segurança de trabalho, ele foca a questão da empresa, da organização, mas já que a gente está na rádio, numa rádio que tem uma audiência, que certamente deve ter uma dona de casa nos ouvindo, é importante a gente também estar fazendo esse olhar, né? Bom, e aí? Mas eu não trabalho? Mas o que eu tenho a ver com esse tema de segurança do trabalho? Uhum. Bora, mano. É contigo? Tá bom, tá bem. Tranquilo. Olha que tu quiser. Olha só. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui. Dentro de uma empresa, alguém que faz, por exemplo, limpeza, lava a louça, vamos dizer, tem que utilizar, em alguns casos, bota, avental, luva de PVC contra agentes químicos. Aquele sabãozinho que a gente usa em casa para lavar a louça, tu acha que ele não causa nenhum mal? Eu tenho uma dermatite de contato na minha mão direita. Quando eu trabalhava em supermercado, meu índice de estresse estava tão alto que a minha imunidade baixou. Quando eu tenho contato com produtos de limpeza, desenvolveu a dermatite de contato. Nunca mais curou, só consigo amenizar ela utilizando algum creme. Então, quem faz esse serviço em casa, também é recomendado que utilize uma luva. Também é recomendado, eu vou pregar alguma coisa, utilize um óculos, lógico. Quem vai fazer um serviço em altura, um cinto de segurança é R$36. Entendeu? Não é caro. Um óculos é R$2, um óculos de segurança que tu compra. É caro ou não? Tem tanta coisa banal que a gente compra que é muito mais caro. Eu comprei agora 5 pila. Entendeu? Não é verdade? Com certeza. E o extintor também. Outra coisa que eu perguntei num treinamento pro pessoal lá. Pessoal, quem de vocês tem extintor em casa? A casa de vocês não pega fogo. Nunca vai pegar, tomara que não, mas não é passível. Quem de vocês tem lâmpada de emergência em casa? Eu estou usando vela ainda. Uma consulta, que tipo de extintor deve ter na casa, por exemplo, numa residência? No mínimo, um extintor ABC, um pó químico seco especial, ABC, para todas as classes. Agora, se tu tem mais recurso financeiro e quiser botar um extintor de água, mais um ABC no lado, e um BC, dependendo das tuas áreas, tu vai determinar a tua carga de incêndio, tudo bem. Mas no mínimo, na cozinha... Esse dá para qualquer... Esse tu usa eu não sei nada, tá? Me dá um extintor ABC de 4 quilos, de 6 quilos. Bota lá um na cozinha, bota um lá... Sei, depende. A área de risco maior dentro das nossas residências. Claro que se bem tem a questão da energia elétrica, né? Mas é a cozinha, né? A área, a sala... Esse ABC tu vai usar para energia elétrica, vai usar para tudo, para material sólido, líquido inflamável, vai usar para tudo. Já serve, né?
uma boa dica. Claro. Já que nós temos que ir para um pequeno intervalo de apoio cultural, fica aí, vamos continuar o nosso bate-papo que está muito legal. Aguardando ainda, depois a gente vai entrar na questão do assunto do LER, né? Por isso que a gente está aguardando, não entramos nesse assunto ainda, aguardando o professor de Educação Física que está chegando aí. Nós vamos para um pequeno intervalo cultural quando são 2h01. Nós retornamos então com a Rede Coep de mobilização, quando são 2h05. Aqui no estúdio presente, Jackson Leite de Souza, técnico de segurança do trabalho. E agora também o nosso outro convidado, que acabou de chegar, que é João Ferreira, professor de Educação Física, com graduação em Educação Física e especialidade em lutas, é isso? Isso, ensino e treinamento em lutas. Tá bem. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O nosso apoiador, Paulo Fonseca, tem nos ajudado bastante, né, indicando os profissionais. A gente estava falando de segurança do trabalho antes, então nós demos um histórico aí do nosso amigo Jackson, que nos contou algumas coisas do trabalho. E claro que quando a gente fala em segurança do trabalho, também a gente fala em prevenção, né? E eu acho que vamos entrar num assunto, vamos entrar agora num assunto que a gente propôs para vocês, mas que pode ser trocado, que é o LER, né? Que na realidade são os movimentos repetitivos que tem, principalmente com a massificação aí da era do computador e tal. Isso tem se tornado bastante grave em algumas pessoas, com afastamentos inclusive, né, em longos períodos aí. Na parte da educação física, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse problema e o que a gente pode fazer para prevenção. Sim, a maior prevenção para a LER é a prevenção, como eu falei. Posturas, como existe casos desde pessoal que trabalha em escritórios, e como cirurgiões, dentistas e até mesmo afazeres domésticos, né? Que a LER é muito esforço, muitas repetições seguidas. Então, vamos levar para o lado do esporte. Um dos esportes, eu acho que apresenta a maior LER é o vôlei. Somente na era Bernardinho, né? Porque ele usava muito a perfeição da técnica, então é muito gesto repetitivo. Ele levantava, o jogador levantava, vinha outro jogador e cortava. E isso ele fazia em torno de 300, 400 vezes durante o dia. Daí que vem esse tipo de lesões. A prevenção, então, dentro do ambiente de trabalho é posturas corretas, pausas de descanso, né? Não ficávamos digitando horas e horas sem um intervalo, sem um alongamento. Dentro da educação física, mas alongamento e flexibilidade, além do reforço muscular. Com relação a alongamento, uns falam, por exemplo, que na prevenção que se usa mais o alongamento antes da atividade física, e outros dizem que se deve fazer após a atividade física. Qual a função disso antes e depois? Os estudos mostram que o alongamento não previne lesões, né? O que vai prevenir lesões é o reforço muscular. O alongamento ele só prepara a musculatura para o exercício. Então, entre fazer o antes ou depois, aí é a critério de cada profissional. Mas dizer que o alongamento previne lesões, isso é mito. E o que ele faz, então? Ele prepara a tua musculatura, tu vai alongar ela. Na verdade, o alongamento é uma flexibilidade. Porque eu já participei de vários treinamentos no tempo que eu jogava vôlei, né? Sim. E aí uns diziam, o mais importante é antes, outros diziam, o mais importante é depois. Para evitar lesão é aquecimento. Aquecimento. Bom, já passando a bola pro Jackson também, pode participar do bate-papo, meus amigos, por favor, não me deixem fazer perguntas sozinho, né? Com a questão, existem muitos casos de afastamento, e quais os casos específicos aqui em Pelotas mais corriqueiros? Bom, existe muitos casos, tá? Vamos dizer que de 100% de alguns casos que foram vistos, 70, 75 é por causa da LER, tá? Sobrecarga muscular, tá? Uma linha de produção onde tem uma repetitividade tremenda, entendeu? Encaixotamento, onde a gente percebe isso daí, tá? O movimento com braços e as mãos, os frigoríficos, o corte, tantos cortes em tantos minutos, entendeu? E por isso que hoje surgiu
surgiu agora, foi em abril do ano passado, que começou uma nova norma, a norma regulamentadora 36, que fala específico do trabalho em frigoríficos, porque é um dos lugares com maior índice no país todo, certo? De afastamento com ler. No país todo, o frigorífico é campeão, certo? E aí Pelotas não é diferente também. Bom, e esta norma, como o colega aqui falou, ela traz períodos de trabalho, pausas, ok? E determina rodízio entre as funções. Porque se numa função eu tenho uma sobrecarga muscular, tá, sobre um membro superior, numa outra função eu não posso ter a mesma sobrecarga muscular. Eu tenho que, com esse rodízio, alternar, entendeu? A minha atividade com os meus músculos, certo? Para que então não venha a ter a lesão. Então, para X horas de trabalho, até 6 horas e 20 de trabalho, eu tenho que ter no mínimo 20 minutos. Para até 7 horas, eu vou ter que ter 40 minutos, entendeu? A norma determina. Tem alguns parâmetros ali que ela determina, tá? E, além disso, tudo isso aí, na verdade, ele é exposto através da análise ergonômica do trabalho, ok? Se faz toda a análise, se vê bancadas, para ver se tem como esse trabalhador... Pô, você trabalha 9 horas em pé. Será que ele tem um risco de ter algum problema sem mexer com as pernas, só ali naquela mesma posição? Então, essa análise que vai estudar, tem como botar um apoio para o pé? Tem como, será, botar algum banco ergonômico? Entendeu? Será que tem como fazer um rodízio nessa linha de produção? Esse aqui ficar sentado tal, X tempo, depois eu troco, aquele lá vem para cá. Tem como eu estudar isso? Então, que os estudos que foram feitos, se eu implantar nestas empresas, tá? Essas pausas, esses rodízios, esses assentos ergonômicos em alguns pontos, tá? Além da pausa do cara que trabalha no frio, né? Esta pausa é pausa mesmo, ele sai do setor, tá? Ele volta para um ambiente, uma temperatura amena, certo? Ali ele se senta, ali ele pode ficar aqueles minutinhos tranquilo. Quando ele retorna para uma outra função. Algumas empresas têm adotado isso. E a gente começa a ver em pouco tempo os resultados positivos. Menos trabalhador faltando trabalho. Tu entendeu? Já começa o pessoal a ficar mais motivado. Porque imagina fazer 9 horas por dia, 8 horas e meia, o mesmo movimento. Tu já te imaginou fazendo isso? Como é que tu fica no final do dia? Como é que tu sai do teu ambiente de trabalho? Tu entendeu? Então tu imagina isso, anos que isso vem acontecendo. Eu imagino o índice, tá, de pessoas afastadas que tem aí. Tem alguns lugares, alguns consultórios que eu fui, e questão de ética, não usei o nome de empresa, mas só de uma empresa, 30, 40 pessoas para fazer fisioterapia. Então tu imagina, tá entendendo? Então, hoje se tem essa norma específica para essa atividade, mas também tem a NR17, ergonomia, que então ela abrange escritórios, abrange todas as áreas, tu entendeu? Mas se fez necessário criar essa NR36, norma regulamentadora 36, por causa do estouro que deu, né? Do índice de afastamento aí desse pessoal aí, então hoje. João, queria fazer uma pergunta para ti. A gente, nesses anos aí, vê surgindo várias alternativas, né, de condicionamento físico e várias formas, né? Sim. Seja na musculação, seja no pilates, né? Sejam treinamentos de musculação com alto impacto, sei lá, para desenvolver, né? Sim. Eu queria que tu falasse sobre isso que está acontecendo hoje nesse mundo do condicionamento físico, uma orientação sobre o que está acontecendo sobre isso aí. Sim, assim, existe muito modismos também dentro da educação física, né? Assim, depende do profissional, né? Eu procuro trabalhar dentro do que é comprovado cientificamente, certo? Vamos dar um exemplo aqui da queima da gordura. Sempre se trabalhou em cima de uma zona que seria a zona alvo de trabalho da gordura. Que trabalharia em torno, acho que se não me engano, 60%, 70% do teu VO2 máximo, queimaria a gordura. Isso foi anos trabalhado em cima disso. Só que se verificava? Os estudos faziam assim, trabalho nessa zona eu queimo gordura, realmente queima gordura. Mas não se analisava o depois. O que acontecia depois que queimava essa gordura? Aí fizeram os estudos assim, queimou gordura aqui, mas depois o corpo começou a estocar gordura de novo. O que os estudos hoje dizem? Não mexe na zona de gordura. Você tem que trabalhar fora dela, trabalha em alta intensidade.
o máximo de esforço que tu puder aguentar. Que aí sim que tu foge dessa zona de gordura inicialmente, queimando, tu trabalharia em zona glicolítica, para depois sim, agora, o que o meu corpo queimou? Queimou mais a glicose, queimou o carboidrato. Aonde que vai recuperar? Aí sim ele vai buscar na gordura para recuperar esse substrato que ele queimou. Então, isso aí. Hoje se tem muito agora, começou acho que é um meio ano atrás, a Zumba, que está sendo. Que é uma dança com um exercício de musculação no meio, assim. Começa só com os movimentos, depois bota elásticos, pezinhos, assim. Agora essa é a onda do modismo das academias. Isso é meio perigoso às vezes, né? Uma procura rápida, porque a gente nota, por exemplo, principalmente, mas não só jovens, né? O pessoal mais velho também bota uma tatuagem e depois quer esticar o dragão no braço em tempo recorde, né? Isso é normal. Aí tem também um apelo muito forte pelos, como é que se chama aqueles alimentos? Suplementação alimentar, né? Isso é necessário em que situação? Ou se é necessário? Como o próprio nome diz, é suplemento alimentar, é para suplementar a tua alimentação. Em caso de atletas de alto rendimento é necessário. Só que existem suplementos que é comprovado que dá resultado e outros que não tem essa comprovação toda. Além de alguns suplementos conterem no rótulo, dizendo, há pouco tempo saiu os hiperproteicos, que é proteína muscular que usa muito pós-treino de musculação para recuperar a fibra muscular. E dizia o exemplo assim, de que vinha 20 gramas de proteína e 2 de carboidrato. E aí fizeram as análises e era ao contrário. Tipo, vinha 20, 30 gramas de carboidrato e 4 gramas de proteína. Então, o cliente ainda estava sendo lesado e ainda não teria os benefícios com a suplementação. Estava pagando mais caro, porque o hiperproteico é mais caro que o hipercalórico. O hipercalórico é o inverso. Tem mais carboidrato do que proteína. Então, estava sendo lesado a respeito disso. Além disso, tu tem que ter o controle, procurar sempre marcas boas. Infelizmente, as melhores são as importadas ainda. Mas no Brasil ainda tem algumas empresas boas, com credibilidade, e outras que caíram abaixo a partir que saiu esse laudo da Anvisa. Mas para quem quer ganhos, com certeza o suplemento ajuda. Mas não é uma coisa que assim, é necessário. Para eu crescer, para eu ficar forte, eu preciso, não. Se tu tiver uma alimentação balanceada, procurar um nutricionista que vai te dizer, tu tem que comer tanto de carbo, tanto de proteína, tanto de gordura também, que tem gente que não quer gordura. A gordura é bom, só que a gordura é essencial, tipo a gordura do abacate, a gordura da castanha do Pará, e além dos vegetais. Não a gordura da picanha não, né? Não, essa ainda não é muito boa ainda. Não, eu ia perguntar exatamente um pouco o que tu acabou de comentar, mas mesmo assim eu queria entender, assim, então o ideal seria o preparador físico e o nutricionista fazer essa recomendação? A recomendação do quanto de suplementos, se precisa de suplementos? Isso. O profissional recomendado é o nutricionista, é a área dele, né? O profissional da educação física, ele não tem esse poder de prescrever dieta. Ele pode orientar. Se tem agora passar uma dieta, como alguns profissionais passam, assim, é antiético para início de conversa. Aí a mesma coisa eu chegar e querer prescrever medicamento para um paciente. Aí já estou entrando na área da medicina, já do médico. Cada um na sua área. É isso mesmo, Jackson, até aproveitando essa deixa aí do João, a questão do trabalho, né? Como é que chama aquela palavra bonita que eles são? Trabalho, uma palavrinha bonita que são usados. Multidisciplinar, né? E eu acho que é importante, né? Essa visão e essa aproximação das áreas. Como é que tu faz esse tipo de trabalho? Bem, dependendo da política, né, de cada empresa, alguns adotam o preparador físico em conjunto, tá, com o SESMIT da empresa, que é o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá, que é composto pelo técnico, o médico do trabalho, que também é dentro do planejamento, né, faz parte, o engenheiro de segurança, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem do trabalho, tá, e em alguns casos se adota o próprio um colega como o preparador físico ou o fisioterapeuta, que ajuda nessas análises ergonômicas, certo? Porque aquilo que ele falou, cada um na sua área, um entende mais de músculo do que o outro, né? O outro entende mais da parte clínica, né? Então, com todas essas ideias, se monta, então, se define, né, estas pausas, esses rodízios, tá? Isso coopera
para todos os trabalhadores aí. Obrigado. Não terminou ainda. Bom, não te despede. Não, é só porque nós temos a participação de um especialista numa outra área aí, que é o Dr. Paulo Fonseca, nesse momento. Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Rui. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, estamos aqui, obrigado pela sua indicação. Está aqui o teu amigo, que deve ser teu amigo, né? Claro, João Ferreira, está aqui nos brindando com a sua presença, juntamente com o Jackson, esse programa que está muito legal aí. Não, estou escutando até por isso também que eu liguei, porque eu tenho uma pergunta aí para formular. À disposição. Tá bem, eu queria fazer uma pergunta assim, mais um comentário do professor João aí, sobre aquela comentário que faz na academia, o pessoal que faz musculação e tal, sobre o famoso dia do lixo, que é aquele dia que escolhe um dia na semana para comer tudo que quiser e como quiser e tal. Se isso aí tem valor, se pode ser seguido, que é, até porque aquela gordura da picanha não é recomendado, então se um dia da semana a gente pode esquecer todo o resto e se dedicar ao que não é recomendado, como a gordura da picanha, por exemplo. Paulo, com certeza esse dia do lixo ele é válido, porque dentro de uma dieta, até o nutricionista ele diz, ele meio que te obriga, assim, fala assim, um dia na semana tu escolhe para extrapolar, só que sem grandes exageros, né? Esse dia tu pode comer teu baúzinho, tomar teu refri, a tua picanhazinha, porque que acontece? Com a dieta ela fica balanceada, ela tem tantas 1000 calorias a cada dia. E o teu metabolismo tende a se adaptar a essa tendência. Então o que acontece? No dia do lixo ele vai subir, tu vai gerar mais caloria que tu está acostumado e vai obrigar o teu metabolismo a acelerar um pouquinho. E no dia seguinte tu volta ao normal e aí ele começa a estabilizar de novo. Por isso que é válido o dia do lixo. Ok, sair daquela rotina então para obrigar ele a mudar o comportamento. Isso. Tá ok. E aí? Tá bem, doutor. Você não veio só fazer pergunta, né? Vai participar também com alguma dica aí de saúde oral para nós? Não, claro, com certeza. Já aproveitando a dica, dentro do esporte, a dica nós vamos falar hoje relacionada ao esporte, então principalmente ao pessoal que pratica esporte de contato e esporte e que exige uma força, um exercício de força, como musculação e contato na luta, futebol, coisa assim. A nossa dica é que o pessoal que vai praticar esse tipo de esporte procure o seu cirurgião dentista antes do início dessa prática para confeccionar uma placa protetora para os seus dentes. Porque o contato pode ter traumas pelo próprio contato, né? Futebol, aquela cabeçada, cotovelada. E o esporte que necessita uma certa força, normalmente, dependendo da cara que é exercida, e o João entende bastante disso, normalmente exige um pouquinho dos alunos dele lá, o pessoal acaba botando uma carga boa, considerável, e às vezes acaba ringindo o dente no intuito de realizar esse exercício. Então a confecção de uma placa é interessante para evitar o desgaste durante aquele apertamento e até alguma possível fratura ou trinca. Então, além de procurar os seus profissionais da orientação do professor de educação física, do médico para fazer a avaliação, também vá no cirurgião dentista para confeccionar essa plaquinha protetora para não ter problema na arcada dentária. Bacana. Obrigado, Paulo. Ok, um abraço para vocês, bom programa. Vamos ficar aqui na escuta. Valeu. É uma dica interessante então do Paulo, né? Sim. E, gente, Diná, quer participar mais uma vez, fazer pergunta para o pessoal? Tô aqui ouvindo assim os nossos entrevistados, já de antemão agradecer a parceria e a aceitação, né, de estarem aqui conosco, de nos trazendo tantas informações bem interessantes. E aí eu estou ouvindo e observando, e aí quando a gente falou quando tu falou, Rui, em tatuagens, eu vi que o Jackson meio que, né, e aí tem tudo a ver também com a questão da segurança do trabalho, né? Porque a gente está usando às vezes. Queria que tu falasse um pouco mesmo, fizesse essa relação, né? Da questão das tatuagens, né? No nosso corpo, com a questão da segurança, né? Da vida, nesse sentido. Não, a questão mais que eu achei engraçado foi que ele falou que ele faz a musculação e vai poder esticar esse dragão. Não, mas nos setores onde a gente
executa a atividade. No concernente à tatuagem, assim, mas é que algumas empresas, né, por boas práticas disso, boas práticas daquilo que tem, que não às vezes aceitam, né, alguns tipos de trabalhadores que têm esses tipos de tatuagens, né? Assim como qualquer outro, não só tatuagem, o adorno também, né, com aliança ou seja o que for. É isso aí que eu tinha. Sobre agora efeitos sobre isso daí, até a gente não aborda, assim, a gente não trabalha com efeitos sobre a tatuagem, sobre a pessoa. Também entendeu? queria falar que eu não tenho absolutamente nada contra Claro, a tatuagem. não, Eu só usei como porque as pessoas querem resultados muito rápidos, né? Pouco E seja em qualquer coisa, né? E não existe isso, né? Existe um trabalho, uma determinação. Sim. Mas tem que ter um equilíbrio e a responsabilidade sobre tudo que a gente resolver fazer, né? Não no nosso corpo, nas nossas vidas, né? Acho que esse é o sentido. E hoje em dia o nosso corpo, a gente olha na TV as paniquetes e as gurias do BBB, tudo bombadinhas e tudo, e as pessoas olham e querem ficar assim, querem ver uma paniquete. E aí a gente tem que explicar que, olha, isso aí não é natural. Isso não é natural. Tu olha pela voz dela, tu pega uma foto quando era mais nova e em pouco tempo estourar desse jeito assim, não tem como. É a mesma coisa a mulher, assim, a mulher tem medo de ficar forte, né? Eu não quero ficar muito musculosa. Aí olha esses fisiculturismos, os internacionais, que são os gigantes, os monstros. E aí, se eu não quero ficar assim, eu sou minha filha. Se tu ficar assim, eu abandono a minha profissão. Não tem como, ainda mais a mulher que não tem nível de testosterona alto como o do homem. Se ela soubesse a dificuldade que é tu aumentar 1 centímetro, meio centímetro de um braço... É muito... Diz uma coisa, falando nisso, uma pergunta. Aquele pessoal que está muito forte, assim, que desenvolve muita massa muscular, né? Sim. Como é que fica depois quando tu para de fazer essa musculação? Não, assim, ela vai reduzindo, né? É a mesma coisa uma pessoa muito obesa. Se ela perder muito rápido o seu peso, assim, a pele não consegue voltar ao normal. Por isso que o que se aconselha quando a pessoa é muito obesa? Reduzir em torno de 3 quilos, 4 quilos por mês. Agora, tem gente que reduz aí 10, 15 quilos. Válido tudo, só que corre o risco de essa pele não conseguir voltar ao normal. Que já vai correr esse risco pelo fato de ter esticado ela um tanto, né? Porque o corpo não era para estar daquele tamanho. Então a pele vai voltando ao normal e fica aquela flacidez. O que pode acontecer é a mesma coisa com uma pessoa que é muito forte. E perdendo pouco... quando falou 3 por mês, a chance da pele... Porque aí tu vai dando tempo. Vamos supor, eu perdi 3 esse mês, ela voltou um pouquinho. Aí mês que vem mais um pouquinho. Agora se eu perder 15 quilos numa paulada só, ao invés de voltar isso aqui um pouquinho, ela vai voltar 4, 5 vezes mais que ela teria que voltar. Aí o corpo não vai conseguir assimilar. E também não existe uma regra, né? Cada pessoa tem um biotipo, né? Sim, tem uma condição orgânica, idade, tudo isso... Isso tudo influencia, com certeza. Tem que ter muito cuidado com isso, né? E até com relação a isso, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, vocês dois poderiam falar, né? Sobre, tem pessoas que também acham que vão começar a fazer uma atividade física, sabe? E entram de cabeça numa atividade, muitas vezes a gente nota que não tem muita afinidade com aquela atividade física. Exemplo, eu não consigo nadar, porque eu não gosto de esporte solitário, não gosto de correr. Andar de bicicleta, adoro, em conjunto, né? Então, eu tenho o perfil, o meu biotipo para fazer esse tipo de atividade, porque eu gosto. Isso é importante, né? Influencia muito. Assim, eu, com o pessoal que eu já trabalhei, assim, a gente percebe quando a pessoa não está concentrada no que está fazendo. Tipo, bora fazer um aparelho, ela está olhando para o teto, olhando para o lado, já está pensando o que ela tem que fazer de tarde, aí tem que explicar minha filha. Tu tem que se concentrar aqui, não vai ter que pensar que eu vou fazer de tarde. Não, esse tempo que tu vai ficar aqui de 30, 50 minutos aqui, tu tem que concentrar no que tu está fazendo, tu tem que isolar esse teu músculo no exercício que tu está fazendo. Se não, fala assim, se tu não gosta, procura uma atividade que tu goste. Se tu gosta de correr, vamos correr. Se tu gosta de pedalar, se tu gosta de jogar um pádel, um vôlei, tem que procurar uma atividade prazerosa, porque nada que é forçado, porque isso emagrece, não vai te emagrecer. Se tu não fizer com vontade o negócio, não vai te dar resultado. E pode fazer mal também, né? Isso. Pode fazer mal, né? Você está fazer errado o exercício. Não está concentrado lá. Problema às vezes na coluna, no músculo, né? Isso. Eu já fiz exercício errado, muita coisa, assim, uns anos atrás, e vou dizer que minha coluna me incomoda um pouco. Isso aí foi a consequência, às vezes, de tu fazer, né? Sem a indicação de alguém, ou tu não fazer com vontade. Porque tu acha, eu tenho uma necessidade de emagrecer, por exemplo. Eu tenho uma necessidade de ganhar, eu quero ganhar uma massa muscular, por exemplo. Tu acaba fazendo... Mas tu tá fazendo porque tu acha, né, que tu precisa, mas não é aquilo que tu gosta. Vai praticar, nem falou, um outro esporte que vai queimar, por exemplo, ou tu vai adquirir uma
tudo que é prazeroso se torna mais fácil. Até para te ir, para te frequentar. Imagina tu ter que levantar esse, porra, vou ter que ir lá fazer aquela atividade chata pra caramba. Porque eu quero emagrecer. Você, tu poderia fazer uma outra atividade que tu vai gostar, que vai te dar o prazer de tu levantar, acabar o teu treino assim, foi bom. Isso influencia muito. Muito legal. Bom, gente, eu acho que a gente vai chegando antes do encerramento, agradecendo muito a presença de vocês. Não sei se tem alguma consideração final para fazer, antes de passar, que a Diná tem uma notícia muito importante aí lá no Conselho das Mulheres, né? Mas antes, vamos passar para o pessoal se despedir, se tem mais um recado. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É isso. E sempre que for possível, estamos aí. Teria muitos assuntos ainda para a gente falar, né? Isso, vai tratar de outras questões aí, tá? E como o nosso colega falou aqui, às vezes a gente conversa com as pessoas às vezes não têm muitos sonhos, ou às vezes enxergam eles longe, distantes, né? Mas eu dou um conselho para todos que estão ouvindo, olha, nem o colega falou aqui, temos que procurar fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que é prazeroso para nós, porque aí nós vamos ser felizes. Na verdade, é que nem um ambiente de trabalho. A gente, às vezes, não gosta de um trabalho, temos que batalhar, então, para fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que nós nos sentimos bem, né? Porque nós vamos acordar bem, vamos ter a nossa atividade bem, vamos chegar na nossa casa bem, não é verdade? E tudo isso aí. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima. Só dar o ganchinho da final aí. É que imagina a gente sair de um trabalho já entediado, fazendo um negócio às vezes que não gosta, mas está ali para botar a tua comida dentro de casa, para pagar as tuas contas e sair e ir para uma outra atividade que tu não gosta também. Então vamos procurar uma atividade que goste, prazerosa, que seja uma caminhada com a sua esposa, com o seu cachorro, com o seu filho, uma pedalada, um futebolzinho, uma atividade que goste de preferência. Tá? Agradeço o convite, sempre que precisar estou à disposição de vocês. Pode fazer a tua propaganda, né, João? Tu tem uma academia, trabalha como personal? Trabalho só com personal, né? Aí a academia, o local de treino, assim, fica por conta da pessoa que contratar, né? Quer deixar o teu contato? Pode deixar, meu contato é 9115 4985, né? E o Jackson também pode deixar o contato, tu faz também assessoramento, sim. Por favor. Meu contato é 9145 5636. 9145 5636. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado aí. Diná, passo para ti aí, porque tem uma notícia importante, okay. Né? Obrigada também, meninos. Tá? São sempre as ordens aqui nesse espaço para vocês, quando tiverem alguma coisa, querendo participar pelo telefone, o 3222-1571, está sempre aberto para vocês. Hoje, a partir das 17 horas, Pelotas vai estar ganhando um centro de referência de atendimento a mulheres vítimas de violência. Um espaço muito importante que faltava na Rede Mulher Pelotas. Pelotas já tem uma delegacia, já tem uma casa de acolhida à mulher vítima, né, de violências. E agora nós temos um centro de atenção que pretende e que se propõe a trabalhar o intercâmbio. Muitas vezes a gente sofre de violência, não só, quando eu falo em violência, não só a física, mas tantas outras violências que a gente vem falando sempre aqui, a psicológica, a moral, a patrimonial, e não sabe bem o que vai fazer. Então, o Centro de Referência está sendo inaugurado hoje, a partir das 17 horas. Ele vai funcionar ali na rua... no Barão de Itamaracá, 690, ali próximo da Ferreira Viana, naqueles prédios atrás do Fórum, né, de Pelotas, próximo da Delegacia da Mulher, e vai estar lá com psicólogas, com assistentes sociais, com outras mulheres, ou do Conselho da Mulher, ou do Grupo Autônomo de Mulheres, para aconselhar, para orientar. Advogadas também vão estar disponíveis para poder acolher essas mulheres vítimas, entender o processo e ajudá-las a sair do processo. Muito antes, se Deus quiser, que essa situação de violência se torne uma morte ou, né, uma agressão maior. Então, Pelotas está de parabéns hoje, o Conselho, as conselheiras, o Grupo Autônomo de Mulheres e a Secretaria Municipal de Justiça Social também, que foi as instituições que se mobilizaram para que isso acontecesse para Pelotas. Espero que você, mulher, ouvinte aí, use, se precisar, né,
use, tomara que não, mas se precisar, utilize-se desse serviço, né? Vai ter profissionais competentes para poder estar acolhendo e orientando-as, se necessário. E amanhã, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, nós estamos com audiência pública, ainda fechando a Semana da Mulher. A semana que começou no 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Durante toda essa semana tivemos várias atividades de autoestima, de palestras, né? E amanhã se encerra falando sobre valorização da mulher no mercado de trabalho. 10 horas da manhã, aqui na Câmara de Vereadores. Valeu, Dinal. Obrigado. Todos os ouvintes, então, obrigado pela companhia. Nós retornamos com a Rede Coep de mobilização na próxima quinta-feira, às 3 horas agora da tarde. Tem aí um Momento do Choro. Nós voltamos na sequência. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br